Bom dia, meus irmãos. Antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de convidar as crianças de 0 a 10 para ir para o Vinde Meninos agora de manhã, para que você também possa ouvir a palavra de Deus. Então, crianças de 0 a 10, por favor, podem ir para o Vinde Meninos. A graça e a paz de Cristo a todos que estão aqui, a você que também que está nos acompanhando pelo canal da IPN, que Deus possa falar aos nossos corações. E todos estão bem? Vocês estão bem? Tudo em ordem? Tranquilo? Deixa eu te fazer uma pergunta, enquanto você vai abrindo o texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler apenas um versículo agora, e depois a gente vai trabalhar em todo o texto, nós vamos ler o versículo 12, a minha pergunta para você nesta manhã é, como você lida com crises? Qual é a resposta que você dá às situações da vida, quando você recebe notícias que talvez não sejam tão boas assim, talvez não sejam tão esperadas assim? Qual é a sua primeira reação? Como você fala, o que você faz, como você compartilha, como você responde, como o seu coração fica quando você recebe uma notícia que aparentemente é algo ruim e talvez gere ou vai gerar uma crise na sua vida. Talvez cada um de nós que estamos aqui temos uma resposta diferente, não é verdade? Alguns de nós talvez a gente fala assim, vou orar. Alguns a gente quer compartilhar com alguém, quer falar com alguém, quer desabafar sobre aquilo. Alguns talvez lidem de uma situação de ficar isolado e tentar entender, compreender aquele processo de receber a notícia, de lidar com isso. Ou talvez você haja com fé diante daquela situação. Mas a verdade é que todos nós reagimos de um jeito quando nós lidamos com questões, sejam boas ou ruins, sejam de alegria ou de tristeza na nossa vida. E o texto que a gente vai refletir hoje fala um pouco sobre isso. Fala de um rei chamado Josafá, que ele recebe uma notícia ruim, e ele então dá aqui para a gente uma estrutura a partir do texto, de como nós podemos enxergar as questões difíceis da nossa vida, e ao mesmo tempo aprender a dar uma resposta bíblica. Eu quero ler o texto com você de segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim, versículo 12, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vou ler mais uma vez o texto, tá? Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar e pedir a direção do nosso Deus na reflexão da palavra dele. Deus, obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui no dia do Senhor. Obrigado por ter nos chamado, nos convocado, nos atraído até aqui, não só para estarmos aqui no sentido físico simplesmente, o qual também faz parte, mas o Senhor convoca o seu povo para adorá-lo, para interceder e para guiar o coração do seu povo. Que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações. Nós carecemos, Senhor, o quanto carecemos de ouvirmos a instrução da palavra do Senhor, de ouvirmos o que o Senhor tem para os nossos corações. Ajuda-nos a recebermos a sua palavra com temor, com fé, com diligência, com prontidão, não somente para ouvi-la aqui, mas ao sairmos daqui também temos o princípio de aplicar a palavra do Senhor na nossa vida. Obrigado, Deus, mais uma vez, pelo teu povo reunido e pela bendita mão do Senhor guiando o seu povo. Obrigado mais uma vez, porque estamos expostos à tua palavra. Palavra que é uma espada de dois gumes, que penetra o mais profundo do nosso ser, que traz para fora as maiores e profundas intenções do nosso coração.
mas ao mesmo tempo dirige a nossa mente, para que nós possamos então amar, servir e reconhecer questões do nosso próprio coração. Obrigado, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, conforme nós vamos vendo cada parte do livro, do texto, nós vamos então lendo a palavra do Senhor. Por estarmos no mundo caído, enfrentamos problemas a nível às vezes de crise realmente, crises conjugais, financeiras, de saúde às vezes, né? De relacionamentos interpessoais, lidamos com pessoas todos os dias e possivelmente nesse lidar de relacionamento temos questões que trazem conflito. E muitas vezes, quando nós passamos por alguma dificuldade na nossa vida, ou algo que é uma crise para o nosso coração, nós podemos ser tentados muitas vezes a pensar que Deus não está cuidando de nós, ou que aquele sentimento e aquela experiência que nós estamos vivendo é muito mais verdade do que a própria palavra de Deus diz ao nosso coração. Crises assim, elas podem ser duras para nós, e elas servem como instrumentos de Deus. Vamos falar um pouco sobre isso, em como Ele lida com o nosso coração, mas na verdade a experiência humana nesse mundo vivido nem sempre é satisfatório, muitas vezes é doloroso, nós sentimos dores, nós perdemos pessoas, nós somos limitados, e simplesmente pelo fato de vivermos essa realidade, muitas vezes pode trazer tristeza e questionamentos para o nosso coração. Talvez a gente não seja tão bom em admitir isso, mas em algumas vezes nós sentimos Deus tão longe de nós, não é verdade? A gente sente que Deus parece que não está agindo, a gente está orando e parece que Deus está indiferente à nossa vida, e isso não é uma experiência incomum. Quando você vai para o Salmo, por exemplo, talvez a gente não tenha tanta coragem de fazer uma oração como essa, mas em várias vezes nos Salmos nós temos os homens de Deus dizendo: onde está a sua mão? Eu não estou vendo, Senhor. Salmo 73, por exemplo, e outros salmos que retratam a experiência de alguém que vive no mundo caído, que lida com situações que atormentam a sua alma, e que a sua experiência humana diz a ele assim: aonde o Senhor está? Eu não estou vendo, Senhor. E talvez não, com certeza, você e eu já nos sentimos assim em níveis diferentes, em nível de talvez não vemos a mão de Deus como nós gostaríamos de ver. Às vezes parece, como eu disse, que Deus está distante, que Deus está indisponível. Às vezes parece que a decisão tem que ser de nós. Então a gente vive uma situação, a gente fala: ok, qual é o passo que eu dou? Mais com uma intenção de assumir o controle do que propriamente confiar em Deus. E é interessante que para essa experiência que eu descrevi, mais intensas para alguns, menos para outros, mas todos nós vivemos isso, a palavra de Deus dá uma resposta para essa experiência. A palavra de Deus nos ensina graciosamente como nós podemos dar passos em direção a uma confiança em Deus, ainda que nós enfrentemos situações que são talvez desastrosas para o nosso coração. A Bíblia mostra para a gente que é possível ter confiança em Deus mesmo em meio a uma crise da nossa vida, a crescer na confiança no Senhor. A Bíblia conta para a gente a história de Josafá. A história de Josafá, que nós vamos ver passo a passo aqui, ela traz conforto e esperança para o nosso coração, porque Josafá vive isso. Ele vive uma crise no seu governo, vive uma crise no seu reinado, e como nós lemos no versículo 12, ele diz assim: nós não sabemos o que fazer, eu não sei o que eu faço. Mas na verdade ele fez a coisa mais importante, que é a centralidade do texto que nós lemos. Ele diz assim: eu esgoto a minha suficiência, eu não sei o que eu faço, eu não sei o próximo passo, Senhor. Mas no final ele diz assim: mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu gosto desse texto, porque retrata para a gente o que a gente realmente é, porque talvez você e eu queremos ser fortes, queremos dar todas as respostas, queremos ter tudo programado, nós temos a doce ilusão que podemos controlar todas as coisas, mas esse texto expõe exatamente quem você é e quem eu sou. Somos insuficientes, não temos todas as respostas, não temos todas as ferramentas, não sabemos. Sabe aquela ideia, quem tem 2 filhos sabe disso, né? A gente tem um primeiro,
e a gente fala, cria lá a estrutura de educação para os nossos filhos, né? Assim, a gente educa, aí quando vem o segundo, bagunça a nossa vida, porque ainda que você saiba alguma coisa, na verdade quando vem o segundo já não é a mesma coisa, se vir o terceiro também não é assim, não é verdade? Então a gente cria, né, passo 1, passo 2, passo 3 na nossa vida, mas que na verdade a experiência humana vai muito além disso. A experiência, Deus nos cria como seres para experimentar, né, na existência física que nós temos aqui, e é diferente nos enfrentamentos que nós temos. E o texto que Josafá diz, ele traz essa perspectiva, ele enfrenta uma ameaça militar, e no meio dela, ele demonstra então confiança ao Senhor. E é interessante que talvez a gente pense assim, Josafá, talvez ele tinha feito alguma coisa errada, ele pecou contra Deus, e Deus estava castigando Josafá. Não, o texto bíblico diz, em 2 Crônicas 17:3, que Josafá era um homem dedicado a Deus. A Bíblia diz que o Senhor estava com ele, isso é repetido várias vezes, e tanto que o Senhor o abençoa e o engrandece. Ele comanda um exército muito grande, constrói fortalezas e cidades. Josafá faz isso, Deus está com Josafá, Deus está abençoando o seu servo, e uma das coisas mais importantes que ele fez foi instituir reformas para restaurar a verdadeira justiça, e o texto faz sempre menção de que no temor do Senhor. Então é um homem que temia Deus, pecador obviamente, assim como você e eu, mas que mesmo temendo a Deus, ele não era imune diante das experiências da existência e das limitações do mundo que vivia, assim como você e eu. Porque talvez isso seja um questionamento para a gente, né? A gente está lá, orando, lendo, sendo fiel, vindo à igreja, servindo a Deus, de repente a gente lida com algo, a gente fala assim, mas por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que com a minha filha, meu filho? Então, talvez a gente não tenha tanta coragem de externar esses questionamentos mais intensos do nosso coração, mas parece que a gente faz esse tipo de avaliação, né? Deus, está tudo certo, estou buscando o Senhor, por quê? E como eu disse, esse questionamento não é incomum. Homens de Deus faziam isso, e as Escrituras nos mostram isso. Josafá começa a sua oração, olhe comigo no versículo 1, então ele recebe a notícia aqui, o texto diz assim, capítulo 20, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então ele recebe uma notícia ruim, está lá, o seu reinado, ele recebe a notícia, e quando ele recebe, ele tem um impacto, porque ele não tinha exército suficiente para lidar com aquela nação. E aí então, ele começa a sua oração, nos versos 6 e 8, dizendo assim, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? O Senhor governa sobre todos os reinos das nações, nas tuas mãos há força e poder, de modo que ninguém pode resistir a ti. E eu gosto dessa perspectiva de Josafá, porque quando ele começa a orar a Deus, ele não diz assim, Deus, eu estou aqui, estou fazendo reformas, servindo ao Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Ele humildemente se coloca diante de Deus, lembrando da aliança que Deus tem com o seu povo, porque ele diz assim, Deus dos nossos pais. Ele não começa simplesmente se queixando a Deus, ele reconhece a mão de Deus na história, ele lembra, não a Deus obviamente, mas o seu próprio coração e o povo, de que a quem ele estava buscando era o Deus da aliança. Josafá, ele não tenta também projetar uma força para tranquilizar os seus súditos, porque isso é interessante, né? O que nós esperaríamos de um rei diante de, né, um perigo iminente? Se reunir lá com seus generais, fazer uma estratégia, chegar para o povo e falar assim, nós vamos por aqui. Mas nós vemos pela figura de Josafá um homem independente, onde ele tinha talvez estratégias, mas ele não busca isso primariamente, ele se coloca humildemente para reconhecer diante de Deus e diante do povo, dizendo, nós não sabemos o que a gente vai fazer, está tudo fora do controle, Senhor. Mas ele e a nação faz algo mais importante, Deus o seu próprio refúgio. Ele diz, os nossos olhos estão fixos no Senhor. É claro que a libertação dramática da história de Josafá não é uma regra para mim e para você em toda a nossa experiência aqui. Deus usa meios
ordinários e meio extraordinários para cuidar, para lidar, para restaurar a nossa vida. Esse texto não é um texto simplesmente para dizer, está vendo, Deus sempre vai agir assim, sempre vai fazer assim. Mas o texto é para que a gente entenda qual foi a expressão do coração de um homem tão pecador quanto você e eu, mas que ele então vai em direção a Deus e faz de Deus o seu único refúgio, mesmo em uma crise tão intensa e tão distante. Isso é interessante, porque vai contra muito aquilo que nós ouvimos. Talvez a gente pense em crise e dias difíceis como algo e ferramentas que nos separam de Deus, mas as Escrituras, ou que nos deixam, mais ali parados, talvez mais desanimados, mas ao contrário, a Escritura mostra em vários momentos que problemas, que crises, que situações que nós vivemos, é algo que pode motivar o nosso coração a depender muito mais de Deus, e ser lições preciosas para mim e para você, para que olhemos para nós e possamos entender, não há suficiência em mim, eu preciso recorrer a Deus. E esse texto nos dá algumas lições que são importantes, e eu gostaria de discorrer com os irmãos o tema, lidando com a crise repentina, mantendo os olhos fixos em Deus. E Josafá vai nos ensinar por meio desse texto, por meio do caráter do próprio Deus, em como nós podemos lidar com isso. A primeira lição que nós temos desse texto é que, diante de uma crise repentina e a disposição daquele homem em fixar os seus olhos em Deus, ele faz uma coisa que talvez seja muito óbvio para mim e para você, mas na expressão da sua fala isso mostra ensinamentos intensos. Ele faz o quê? Ele consulta a Deus, ele ora a Deus, ele busca a Deus. Olha o verso 3, ele diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum, o quê? Em todo Judá, todos deveriam fazer aquilo. Versículo 12 diz assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. A primeira disposição desse homem de Deus e do povo, que não tinha resposta adequada, suficiente para aquele momento, eles vão fazer o quê? Consultar a Deus, buscar ao Senhor. A ideia de consultar a Deus no Antigo Testamento é muito mais do que orar simplesmente, mas é ficar a postos, esperando, aguardando o direcionamento claro de Deus com aquilo que eles deveriam fazer, com a decisão que eles deveriam tomar, com o rumo que eles deveriam tomar diante daquela crise, diante daquela situação. E a disposição daquele homem em primariamente não consultar o que ele poderia fazer de estratégia, mas buscar o próprio Deus, para que de Deus viesse a direção para o seu coração, é um ensinamento extremamente importante para nós em dias de crise. Eu e você fazemos planos quando estamos diante da crise, não é verdade? Fazemos planos para tentar utilizar todas as ferramentas que nós temos para lidar com aquela situação, não é verdade? Vou falar uma experiência particular, vocês não vão rir de mim, certo? Não sei, agora ficou difícil. Esses dias eu fiz alguns exames, para ver se estava tudo certo, né? E aí eu fui ao médico, estava lá fazendo ultrassom da tireoide. O médico falou assim: olha, tem uma coisa aqui. Pronto. Quando o médico fala, tem uma coisa aqui, você sabe, ele sabe o que ele quer dizer, mas você não sabe. Aí o que a gente faz depois que a gente escuta isso? A gente vai fazer uma consulta. Onde a gente consulta? O Google, gente. Todo mundo faz isso. Mesmo se você me julgou, você já fez isso. Pegou o exame, abriu, leu, escreveu lá o que é isso. Aí o Google, ele faz uma coisa muito interessante, ele pega tudo que existe sobre aquela palavra e coloca para você. Aí tem uma palavra lá, aí veio uma palavra junto com tudo aquilo que eu pesquisei: final. Falei, final é complicado, não está normal isso. Mas por que eu estou contando isso? É uma experiência comum a mim e a você. A gente olha aquilo e fala, não, deixa eu ver todas as respostas primeiro. Sabiamente, o que eu deveria ter feito? Depois eu fiz isso.
Você procura um médico e fala, me explique, porque ele sabe. Consulte o médico, por isso que é importante. Não é assim? Vai lá e fale com o médico, porque ele vai te explicar. E não era nada daquilo, era só uma coisa normal da vida. Mas o que a gente faz? A gente sofre primeiro, a gente pensa em todas as possibilidades, depois a gente fala assim, quer saber? Eu vou entregar na mão de Deus. Mas não era nem para ter tirado, se pudesse. É Deus, a consulta a Ele, o ir até Ele primeiro. É isso que Josafá faz. Isso não quer dizer que a gente despreze todas as ferramentas que nós temos e que Deus inclusive pode usá-las, e Deus usa isso no texto em menor número. Mas o primeiro que deve saber das nossas crises, porque Ele é soberano, é o próprio Deus. É a consulta da sua palavra, é ver a direção que Ele tem a nos dar, para que não só lidemos com o processo de crise, como também confiemos na bendita mão dEle nesse processo. E é isso que Josafá faz junto com o povo. A oração não é para lembrar Deus de que ele estava em crise, é para colocar diante dEle, diante do próprio Deus, de forma humilde, para lembrar que eles dependiam do Senhor. Mesmo Josafá sendo um homem que liderou grandes exércitos, conquistou terras, construiu cidades, ainda assim o poder, a força e o sustento vem das mãos do nosso Deus. Então, ainda que temos a possibilidade de tomar passos numa resolução, a coisa mais importante que nós fazemos é consultar a palavra de Deus. A oração em tempos de desespero acalma a nossa alma. Em momentos terríveis traz lembretes importantes de que nós dependemos e vamos continuar dependendo do nosso Senhor. Ainda na perspectiva de buscar a Deus, Josafá faz uma coisa interessante, ele expõe os seus medos. Não é isso que o texto diz? Várias vezes ele fala, nós estamos com medo, eu estou, e o texto inspirado faz questão de nos lembrar que ele era um homem que sentiu medo, e a Bíblia mostra isso, trazendo a realidade da nossa humanidade, de como nós lidamos com a situação. E esse medo dele, não é um medo que o distancia de Deus, mas é um medo que o leva para mais próximo do Senhor. É um medo que o induz a buscar fervorosamente a Deus. Há medos que nós sentimos que não é pecaminoso. Alguns deles expõem o nosso coração. Medo de perder, de ficar doente. Vários medos que inclusive podem tomar o nosso coração a ponto de deixarmos de confiar em Deus. Mas alguns medos que a palavra do Senhor nos diz, ela nos leva, esses sentimentos nos levam, inclusive dado pelo próprio Deus, para recorrermos àquele que realmente é o providenciador da nossa vida, aquele que nos leva ao conhecimento. Josafá convoca todo o povo, ele não faz isso sozinho. Interessante de um líder, né? Eu vou ficar aqui, eu não vou dizer para ninguém que eu estou com medo. Aliás, como que as pessoas iriam ver isso? Mas ele chama todo mundo, todo o povo. Ele se coloca em pé diante de Deus para dizer, nós estamos com medo e nós estamos buscando ao Senhor. Isso para mim traz um princípio importante. Primeiro, o fato de Deus tratar o coração daquele homem e também nos ensinar uma coisa importante. Em desafios grandiosos da nossa vida, nós temos um grande privilégio. Nós temos o privilégio de desfrutar de relacionamentos na casa de Deus. Olha o que nós fizemos aqui há pouco. Nós fizemos o quê? Oramos por aqueles que estão comemorando o aniversário de casamento, que é uma bênção, mas também aqueles que vão fazer uma cirurgia, que vão ter que lidar com algo que talvez não estavam no planejamento deles. É uma bênção poder estar juntos, reunidos, e a palavra nos lembra disso. Em Gálatas, por exemplo, o texto bíblico diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E se você lê Gálatas 6, parece um contraditório o texto, porque no versículo 2, Paulo fala assim, levai as cargas uns dos outros. Depois, mais adiante no versículo, ele fala assim, cada um leve o seu próprio fardo. Parece antagônico, mas não. Ele está dizendo que há coisas que eu tenho que levar, que eu vou ter que carregar. A minha vida de devoção a Deus, a minha santidade, eu não posso, você não pode fazer isso por mim, você pode me ajudar, mas você não pode fazer isso por mim. Mas o texto diz que há cargas tão pesadas na nossa vida, e o texto grego sugere isso, que nós não conseguimos levar sozinhos, nós precisamos dos irmãos em Cristo. E Josafá faz isso de uma forma tão humilde, mesmo sendo um rei, ele expõe o seu coração. Sim, talvez poderia ter sido julgado, né? Josafá fazendo isso, o nosso rei, se ele fez isso, né? Então, que confiança que a gente pode ter? Mas ele faz de uma forma diferente.
ele leva e expõe o seu coração, não só em direção à sua insuficiência, mas na suficiência divina. E isso é importante para nós, para mostrar mais uma vez que nós dependemos de Deus. Ele convoca um jejum. O jejum, quando combinado com a prática da oração, é uma ferramenta que Deus nos deu. O jejum aqui não é para ganhar simplesmente o favor de Deus, mas é quando nós buscamos ao Senhor e nos alimentamos espiritualmente dEle. É quando nós estamos tão famintos desse alimento espiritual. Então, os que Deus deu para a gente é a profunda e aguda consciência da nossa dependência dEle em tudo. Isso é uma bênção. Momentos de crise nos ensinam algo extremamente precioso. Cria em nós uma consciência mais profunda de que nós dependemos do nosso Deus, de que somos dependentes dEle. Isso é bom para a gente, por mais que a gente não queira, porque nós temos a tendência de sermos autônomos, não é verdade? Nós temos isso. Talvez a gente tome uma decisão sem considerar o que o Senhor está falando. Talvez a gente tome passos na nossa vida sem entender, ou sem... Nós queremos muitas vezes ser autônomos, desde o Éden, quando o homem comeu para buscar a autonomia do seu Criador. Nós vivemos isso constantemente na nossa vida. Então, esse tempo de crise também expõe o nosso coração, para que nós possamos entender o seguinte: em quem verdadeiramente nós confiamos. Entenda bem que o texto diz que sentir fraqueza e lidar com isso não é algo vexatório, mas é uma ferramenta e uma profunda consciência que Deus permite, para que nós possamos nele e dele depender constantemente. Uma segunda lição que nós temos desse texto é que Josafá se lembra da fidelidade de Deus no momento da crise. Ele relata a história na oração, não para lembrar Deus, obviamente, mas para lembrar o seu próprio coração, dando exemplos amorosos do Deus da aliança, cuidando constantemente do seu povo. Eu fiz uma lista aqui das ações de Deus nas Escrituras, para a gente relembrar, fazer o mesmo exercício que Josafá fez, e eu quero ler para vocês. Primeiro, Israel teve por 40 anos no deserto, nunca faltou pão e água. Quando Caleb e Josué entram na terra, eles entram com as mesmas sandálias que eles estavam caminhando no deserto. Nenhum pardal cairá no chão sem o consentimento do pai. Alguém disse: Deus participa do funeral de cada pardal, quanto mais preciosos somos nós do que um pardal. Lucas 12. Ele veste os lírios do campo com glória e esplendor maiores do que Salomão. Mateus 6. Jesus Cristo, o bom pastor, toma sobre os seus ombros cada ovelha perdida. Lucas capítulo 15. Nossos nomes estão gravados nas mãos, na cruz, nas mãos de Deus. Na cruz Ele nos sustenta plenamente. Isaías 49. Ele conta os cabelos da nossa cabeça. Mateus capítulo 10. Nenhuma arma forjada prospera contra nós. Isaías 54. Nós não vamos submergir nos rios e não queimaremos no fogo. Isaías 43. Em toda a nossa angústia Ele é angustiado. Isaías 63. Ele nos compreende mesmo sem palavras. Salmo 139, Ele é tão grande que deu a sua vida por nós. João 10:11, Ele nos carregará até que tenhamos cabelos brancos. Isaías 46, e em Hebreus, último, 13:15 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. No tempo de crise, são convites abençoados para lembrarmos da fidelidade do nosso Deus. Há algum momento na minha vida e na sua, que nós paramos para pensar e podemos dizer assim: talvez Deus não tenha sido tão fiel assim. Podemos fazer isso? Com certeza não. Talvez as coisas não foram do jeito que a gente queria que fosse. Aí é uma coisa diferente. É que a gente quer estar no controle. Mas o plano e o cuidado de Deus sempre estiveram presentes. E Josafá faz questão de lembrar isso, quando ele ora a Deus e ele diz: o Senhor, olha o versículo 7 comigo, por favor. Ele diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? O Senhor lembra, Josafá lembra das promessas de Deus, para então lidar com aquele momento de crise. E eu acho que uma das maiores promessas que nós podemos lembrar nos momentos de crise, principalmente quando nós lidamos com limitações físicas, com situações difíceis, é que esses momentos apontam para a gente, para lugares mais longe do que talvez nós estamos acostumados de enxergar.
Os nossos olhos são muito aqui, não é verdade? Nós queremos estar aqui, o bem-estar daqui, a vida aqui, e momentos assim nos lembram fielmente de que existe uma promessa bendita maior para a nossa vida, é que um dia nós estaremos na presença eterna do nosso Deus. Momentos de crise nos lembram a olhar para as promessas que são firmes das mãos e da boca do nosso Deus. Uma terceira lição desse texto é que quando Josafá lida com a crise, e ele, ao manter os olhos fixos em Deus, ele responde com fé. Olha o versículo 17, diz assim: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Sabe aqueles vídeos que você vê na internet, que as pessoas falam assim: se você um dia encontrar um urso, o que você tem que fazer? Você fica parado, não é isso? Eu não ficaria parado. O urso está lá, mais de 2 metros, você fica ali, não, estou tranquilo aqui, vou ficar aqui sim. Qual que é? Se eu ver um urso, vai ter muita correria, muita, porque a gente pensa assim, como que, ou então quando você vai para a casa de alguém, aí você chega lá, tem um pitbull, Rottweiler, aí o dono fala assim, fica tranquilo, não, ele não morde, aí você tem que exercer uma fé, na fé daquele que fala, que pare diante do urso, ou fica tranquilo, e normalmente não morde mesmo, quem tem pincher morde mais. Aí o que acontece? Quando Josafá coloca a sua queixa, Deus responde a Josafá, mas Deus não fala assim, faz um exército aí, vamos reunir todo mundo, vocês vão pegar a espada, vão para cima e vão. Deus fala assim, Josafá, faz o seguinte, reúne o povo, que não era tanta gente assim, faz o seguinte, não faz nada, não vai fazer nada, você vai para um lugar, vai se colocar em prontidão, é isso que o texto diz, mas você não vai fazer nada, você vai ficar quieto, você vai ver, porque Deus fala assim, essa batalha não é sua, é minha. Então o Senhor dos exércitos agora é o próprio guerreiro do exército, ele vai adiante do seu povo, e o que acontece aqui? Ele tem que crer, então ele exerce fé junto com o povo, para atender às direções específicas, em momentos de crise na sua vida, e isso mostra uma coisa interessante, que ainda que lidemos com situações tão difíceis, isso não é uma desculpa para que nós não sigamos e confiemos na palavra de Deus, em qualquer situação da nossa vida, ainda que esteja em completo descontrole nosso, existe ensino para que nós caminhemos e confiemos ainda nas mãos do Senhor. A palavra de Deus, ela sempre nos dará direção para o nosso coração, mesmo em dias de crise. Lembra de Abacuque? Aí Deus esclarece o coração de Abacuque, dizendo que ele é soberano sobre todas as coisas, e que ainda que Abacuque não estivesse vendo aquilo, ele ainda poderia confiar no Senhor. E sabe o que é interessante? Quando o livro de Abacuque termina, a gente tem aquele poema lindo, ainda que a figueira não floresça, lembra desse texto? A gente vai para lá às vezes e fala, é esse texto que eu quero ler, mas sabe o que muda de Abacuque 1 para Abacuque 3? Nada, muda a perspectiva do profeta, e quando ele recita aquele belo poema, ele ainda não está vendo nada do que Deus disse que iria acontecer. Continuar confiando no Senhor, continuar obedecendo a sua palavra, ainda que os nossos olhos não vejam aquilo que nós queremos ver, mas isso não tira a ideia de que Deus está controlando todas as coisas. E por último, diante dessa situação, quando o povo recebe uma resposta, eles se alegram com a resposta do Senhor. Olha comigo, por favor, os versos finais, e ele diz assim, versículo 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, Deus já tinha vencido os inimigos aqui, e acharam entre os cadáveres riquezas e abundância, e os objetos preciosos tomaram para si do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com o quê? Alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com aludes, harpas e trombetas para a casa do Senhor.
Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Esse texto de Josafá me remete a uma visão interessante, para a gente concluir essa parte. É claro que eles recebem a vitória e eles então vão embora felizes, honrando a Deus. E talvez você olhe para esse texto e você diga assim, tá, mas parece que eu não estou na mesma situação que Josafá, porque parece que eu ainda lido aqui com a minha doença, lido aqui com a minha dor, lido com o meu conflito no casamento, lido com isso. Talvez você faça a sua lista enorme do que ainda você está vivendo e fazendo. Mas essa alegria remetida no texto me faz olhar para algo e para um pouquinho mais longe do que talvez, como eu disse, nós estamos acostumados. Na verdade, nós estamos caminhando e a ideia que nós temos é que os enfrentamentos e talvez até a perda de alguém, a doença que nós lidamos e qualquer coisa que você entenda como crise, como se fosse uma derrota diante de uma situação da nossa vida. Mas o texto bíblico é claro em dizer para a gente que, na verdade, nem sempre a celebração será feita por momento de uma cura, de uma situação agradável na minha vida, mas a celebração que as Escrituras me ensinam a olhar, mesmo diante de uma crise, é que o propósito está sendo cumprido. E qual é o propósito? Romanos capítulo 8, em que Cristo seja formado em mim, em que o caráter de Cristo seja moldado na minha vida, em que eu cresça a cada dia. E quando a gente estica um pouquinho mais o nosso olhar, nós temos Paulo dizendo lá na frente, que a igreja de Cristo será apresentada com aquele. Então viveremos momentos de Deus, e olhar para Ele com humilde atenção, sabendo que Ele mesmo se despoja da sua própria glória, para servir, para morrer numa cruz, dando-nos também um exemplo de dependência do Pai, no momento em que Ele esteve vivendo cada experiência aqui na sua vida. O texto nos faz lembrar também que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele está intercedendo a nós junto ao Pai. Nenhuma crise que eu viva aqui, nenhuma dela, pode me separar da bênção e do amor do meu Deus. Ao contrário, elas muitas vezes servem, talvez todas, como ferramentas de Deus, para nos levar para o lugar de onde eu nunca devo sair, e nem você, do lugar de dependência daquele que tudo pode, que tudo tem em suas mãos, e que me faz enxergar além do que os meus olhos naturais veem aqui. Que Deus nos ajude a viver assim para a glória dEle, que Deus anime o nosso coração, e se você está numa crise hoje, talvez eu fale uma palavra, não te agrade muito, mas aproveite, porque talvez onde você está, você vai ver coisas que você não estava vendo fora daí, e Deus vai ser suficiente para a sua vida, e Ele vai levar você numa dependência maior. Amém? Vamos orar? Nós vamos orar? Logo após nós vamos receber a bênção. Após a bênção nós estaremos orando silenciosamente ao som do piano. Mas eu quero convidá-lo. Se você está orando, olhando para um lado ou para o outro e vendo inimigos que lhe afrontam, quer sejam relacionamentos, problemas de saúde, quer sejam problemas físicos, emocionais, espirituais, voltemos nossos olhos para o Senhor, como nós ouvimos, fixemos, foquemos na pessoa do nosso Deus. Façamos isso em oração. Convido a igreja a colocar-se em pé. Vamos falar com Deus. Deus maravilhoso, Deus bendito, muito obrigado pela Tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações e de encontro aos nossos pecados, aos nossos medos, às nossas ansiedades.
Que o Teu Espírito Santo nos ajude, continue nos ajudando a compreender, a aplicar, não somente neste momento de culto, mas em todos os momentos da nossa vida, a palavra que chegou aos nossos corações nesta manhã. Que possamos realmente, ainda que diante de lutas, de problemas, dificuldades, ansiedades, medos, ataques, possamos olhar para o Senhor e perceber claramente que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está conosco, nos dirigindo, nos abençoando, tal qual o fez em todo o tempo da história, colocando a nuvem no momento de calor extremo, colocando a coluna de fogo no momento de frio. Muito obrigado, porque o Senhor o fez no decorrer da história e tem feito nos nossos dias também. Que possamos, além disso, olhar para frente, sabendo que nós não temos conhecimento, noção do que virá, mas que o Senhor tem, que o Senhor conhece. O Senhor não somente conhece, mas o Senhor mesmo escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles havia sido vivido, praticado. Que assim, ó Deus, nós possamos sair nesta manhã, deste momento de culto, de serviço ao Senhor, que nós saímos daqui confiantes de que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é poderoso, onipotente, o Senhor está conosco sempre, na sua onipresença, em todos os lugares, e o Senhor sonda os nossos corações pela sua onisciência. Receba então o nosso pedido, receba a nossa vida em tuas mãos e nos abençoe segundo a tua vontade. Nós te damos graças, pedindo a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso